Viva, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vamos falar um bocadinho sobre a classe Exam, que é uma classe que serve exatamente para fazer fichas de avaliação. Como já vem sendo habitual aqui no Tech Studio, já tenho os packages Babel, Input Enc, também Geometry, com o tamanho do papel A4 e as margens definidas. Depois, aqui em cima é que está a grande novidade, vamos utilizar uma classe nova chamada Exam, sem o E no fim, para não haver confusões. E o que é que esta classe me permite fazer? Permite-me recorrer a ambientes relacionados com a concepção de exames ou fichas de avaliação. Para começar, vamos colocar aqui um ambiente begin questions e o comando que me permite introduzir as perguntas, já que estamos no ambiente de perguntas, é o question. Então, barra question. E vou colocar aqui, copiar para aqui um texto de uma pergunta que saiu em exame. Fazer a compilação. E o que nós conseguimos é que este texto fique com um 1 aqui, porque é a primeira pergunta. É claro que um enumerate conseguia fazer isto, mas temos aqui uma vantagem que é, em opção, nós podemos colocar um número que vai corresponder à cotação desta pergunta. Vou colocar aqui um 5 e fazer a compilação, 5 pontos. O problema que temos é que aparece em inglês 5 e depois points. Se colocar 1, vai aparecer em singular ou one point. Vou voltar a colocar aqui o 5 e vamos começar a acrescentar aqui nesta parte das configurações da classe Exam alguns comandos que nos permitem então fazer essas mudanças, porque não basta colocar o Babel e a opção português para fazer automaticamente as mudanças na classe Exam. Então aqui vamos começar com point barra points. Este comando permite-me mudar aquilo que se diz quando é singular. No primeiro par de chavetas vamos pôr ponto e aquilo que é plural no segundo par de chavetas. Então pontos. E agora já aparece assim 5 pontos e se eu colocar 1, vai aparecer um ponto. Vou fazer aqui algumas modificações, porque podem ser úteis, algumas hipóteses de modificações, depois cada pessoa faz aquilo que bem entender. Vou querer colocar estes pontos a negrito. O comando para mudar então a configuração, o formato da apresentação dos pontos é um barra point format. Então point format. E vamos colocar um par de chavetas. Agora aqui dentro eu vou querer que os pontos fiquem entre parênteses retos. Vou querer que fiquem com a negrito. E depois vamos colocar aqui o que são os pontos. Quantos pontos é que são e como é que fica escrito. E isso está armazenado num comando que é o barra dpoints. E cá está a mudança que eu efetuei, agora aparece assim. Outra mudança que podemos querer é, em vez de colocarmos a cotação da pergunta no princípio, colocá-la aqui na margem direita. Conseguimos fazer isso muito facilmente com um barra points in right margin. É fácil assim, mas depois podemos ter este problema que é a cotação ficar em cima do texto da pergunta. Podemos resolver este problema com barra setLength. Aqui dentro, no primeiro par de chavetas, vamos colocar o comando que controla a margem direita destas cotações. Então é right points margin. E depois aqui vamos pôr a margem que queremos, vamos pôr 0,5 cm. E já conseguimos resolver este problema. E vamos voltar cá abaixo, porque esta pergunta é uma pergunta de escolha múltipla e nós vamos querer apresentar as opções. A classe Exam tem também um ambiente que podemos utilizar aqui para isso mesmo, que é o ambiente Choices. Cada opção
começa com um comando /choice e apresentamos os números das opções aqui à frente. Vou pôr o resto das opções. Fazemos a compilação e aqui ficamos com as opções assim formatadas. É útil termos este formato quando aqui apresentamos uma imagem ou algo assim, mas neste caso nós vamos querer todas as opções num só parágrafo. Então aqui em cima, em vez de choices, vamos pôr one par choices, um parágrafo. Compilamos e já aparece como queríamos. Como queríamos não é bem assim porque não gosto desta formatação em que não existe a separação ao longo da linha. Vamos então tratar desse problema e é um problema que se resolve com um novo package chamado aqui em cima, então use package e é o xpatch e cá em baixo vai ser a última opção que nós vamos utilizar para configurar a classe exam. Todas as opções que ainda tivermos de acrescentar, vamos acrescentar acima desta, com xpatch command, cmd, e agora aqui dentro vamos introduzir o comando que controla estas opções, que é o /one par choices. Depois, num outro par de chavetas, vamos procurar um determinado código que controla esta separação e esse código é o seguinte, /penalty -50 /hskip 1am, que é um tipo de medida, plus 1am /relax. Isto está escrito para o código deste comando. E vamos colocar aqui num outro par de chavetas aquilo pelo qual nós queremos substituir este código aqui, que é um /hfill. Vamos fazer a compilação e devolve-nos um erro. Esse erro está relacionado com um espaço que eu não deixei aqui. Este package e estes comandos são um bocadinho esquisitos e às vezes fazem estes erros que nós não sabemos de onde vêm, mas agora se fizermos a compilação já fica tudo normal. Cá está o espaço entre as diferentes opções. O próximo passo que eu vou querer dar é alterar a configuração aqui. Quero isto a negrito e também quero mudar o tipo de apresentação destas opções para algo mais próximo do que se usa em exam. Vou fazer essas modificações logo aqui no início das configurações da classe exam com /renew command e o primeiro então é o the question, que vai ser renovado para um negrito. Quero isto então a bf, que é bold, e depois quero /arabic, que é um contador. O contador é o contador question. Compilar, ver qual é o resultado. Já aparece a negrito. Outra coisa que eu vou querer fazer, então, como tinha dito, é renovar, outro renew command. Agora está relacionado com o label das opções, que é um choice /choice label. E aqui vamos querer colocar /bf, também a negrito, e depois aqui a opção de choice. Temos a opção A com o número também a negrito. Como não queremos que estes números fiquem a negrito, vou introduzir aqui outro par de chavetas, que assim só vai influenciar o nome. Por último, também quero uns parênteses curvos aqui à volta. Então vamos pôr parênteses e aqui fechar. E pronto, já está muito parecido àquilo que se usa nos exames nacionais. Vou colocar agora aqui outra questão. Esta também é uma pergunta que saiu num exame de matemática. Reparem que basta colocar então question e depois já aparece aqui a formatação com 2. A pergunta surge assim. Só chamar a atenção que adicionei para usar este tipo de letra para denotar o conjunto dos reais. Utilizei um package chamado dsfont, que para mim tem as melhores letras para denotar conjuntos, e depois também utilizei
o package Math Tools para poder utilizar o Cases, que faz automaticamente esta chaveta. Podem encontrar no canal um vídeo que explica a utilização destes ambientes matemáticos. Mas aquilo que eu queria chamar a atenção é que agora vou querer colocar aqui alíneas. E essas alíneas entram num ambiente chamado Parts. Então temos um Begin e depois vamos colocar aqui Parts. Cada uma das alíneas é uma barra part e vou colocar aqui duas dessas alíneas. Também vamos pôr a cotação entre parênteses retos, tal como fazíamos no question, e a seguir as alíneas. Então, estas são duas das alíneas que estão presentes na questão. O que nós temos é um A e um B para as diferentes alíneas. Claro, podemos deixar isto assim ou então podemos alterar. Fazer a alteração é tão simples como fazer um novo renew command. Agora vamos ter aqui um barra part label e depois vamos pôr um BF. Vamos querer não apenas a linha, mas também o número da questão. Então acrescentamos um barra de question, ponto e um Arabic. Agora vamos pôr aqui o contador relacionado com a parte. Então Arabic e o contador é o part number, NO. Part NO. Fazer a compilação, 2.1, 2.2, a negrito, já surge assim. Para terminar o vídeo, que já vai longo, vamos apenas introduzir aqui em baixo uma tabela com as cotações. Claro que esta tabela pode ser uma redundância, uma vez que elas já estão aqui, e para mim é uma desvantagem porque não consigo colocar na tabela a cotação de alíneas separadamente, mas sim apenas da pergunta geral. Contudo, fica a informação. O que precisamos de fazer é chegar aqui ao Document Class e colocar uma opção de Add Points. Add Points. Cá em baixo vamos introduzir o comando barra point table. E aparece cá então a primeira pergunta vale 5, a segunda pergunta vale 30. Vamos fazer aqui umas alterações, colocar um center para centrar esta tabela. Também podemos adicionar um VFill, barra VFill, para preencher na vertical e esta tabela aparecer no final da página. Assim. À frente do point table podemos introduzir um H para que esta tabela seja horizontal. E precisamos de fazer a mudança aqui de question e points para questão ou questões e pontos. Vamos voltar cá acima e agora isso resolve-se com barra HQ, que é Horizontal Question Word. E entre chavetas vamos pôr questão. Aqui. E também dos pontos, Horizontal Point Word. E vai ser cotação. Se quisessem manter a tabela na vertical, então seria V em vez de H. Muito bem, julgo que é o mínimo que temos que saber para trabalharmos de uma forma eficiente com a classe Exam. Há muito mais para fazer com ela, mas isso fica talvez para um vídeo seguinte. Já sabem, se este vídeo vos ajudou, não se esqueçam de deixar o thumbs up, partilhem entre os vossos amigos. Se tiverem alguma dúvida ou algum comentário a fazer para melhorar, usem a caixinha aí em baixo. Muito obrigado por assistirem. Até à próxima.